Boa noite, gente. Mais um domingão e eu aqui fazendo esse vídeo para vocês. A câmera do meu celular, ela não tá muito boa porque ele caiu, então ficou com algumas trincas. Mas eu não poderia deixar de fazer um vídeo para vocês, né? Independente do que acontecer, uma hora eu arrumo, né? Hoje eu vou contar para vocês alguns fatos, né, sobre o que pessoas contam, coisas que aparentemente para alguns não existe, ou não acreditam, ou não há coisas reais, né? Mas as pessoas garantem que realmente aconteceu com elas. Assobios na mata, coisas que desaparecem dentro de casa, até mesmo crianças desaparecendo, mas dizem que realmente é verdade essas histórias. Não sei se vocês já ouviram falar da caipora. Caipora é uma lenda brasileira, né, de um ser, uma entidade, um espírito da mata que guarda, né, a mata, a floresta e preserva tudo que tem ali dentro. Existem histórias de pessoas que adentraram a mata e não pediram licença para a caipora, né? Como a história do senhor José. Ele é de lá do interior de Macapá. E este senhor José, ele adentrou a mata e ele não pediu licença para a caipora, e ele precisava de pegar lenha, porque na sua casa as comidas, tudo era feito no fogão a lenha. E ele foi junto com os seus cães para dentro da mata pegar lenha. E então o senhor José começou a ouvir uns barulhos estranhos, como se tivesse alguém andando dentro da mata ali, quebrando alguns matos, próximo mais ou menos aonde ele estava. Seus cachorros ficaram muito assustados e não continuaram com o senhor José adentrando ali. Eles pararam em certo ponto e ali ficaram meio que assustados, fazendo uns barulhos tipo uns grunhidos estranhos. O outro uivava, né? Ele estava com seus dois cachorros, né? O Lelé e o Totó, e eles ficaram ali. Eram cachorros acostumados a caçar. Então o senhor José começou a observar, quando de repente ele se deparou com uma coisa muito estranha e assustadora. Era um ser da pele avermelhada, que tinha os braços magros, um corpo magro, e ele estava sobre um grande porco, um porco muito grande do mato, meio peludo, feio, sabe? Que também fazia uns barulhos assustadores, né? Porco normal já faz um barulho estranho. Imagina um porco do mato grande. E ali ele ficou assustado, muito assustado. E aquele ser se aproximou dele e conta ao senhor José que ele tinha um cipó, como se fosse um chicote, e ele dava chibatadas no senhor José. Muitas chibatadas. O senhor José ficou todo arranhado, seus cachorros correram. E seu José ficou meio sem sentido, sentindo meio perdido, já não sabia nem onde ele estava mais, e tentando se afastar ali daquele ser. Ele tentava correr, mas mesmo assim ele caiu por algumas vezes e ainda tomou umas chibatadas do cipó daquele estranho ser. Até que ele meio que cambaleou e meio que desacordou. E aí quando ele voltou a ser, aquele ser já não estava mais. E ele também já não estava tão dentro da mata assim, ele já estava praticamente fora. E nem conseguiu pegar o que ele precisava, que era a sua lenha. É uma história muito sinistra, porque junto com isso, antes desse ser se aproximar dele, ele ouviu uns assobios fortes e um vento que de repente começou a circular ali em volta dele.
Você já ouviu isso? Você já presenciou? Alguns dos seus parentes, como pais, avós, já contaram algo semelhante para vocês? Se contou, conte para nós nos comentários. Outra história é a do Saci. O Saci também é relatado por muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, pessoas do interior, da cidade nem tanto, mas do interior. Ali pessoas que, como Dona Maria Josefina, uma senhora ali da cidade de Corumbá, né? Ela é uma senhora que tem aproximadamente agora uns 65 anos. E ela contou que o Saci era um ser que gostava de fazer travessuras, né? E conta o que ele fez ali no sítio do seu pai. Certa noite, havia um silêncio, era uma noite de luar, aquela noite maravilhosa, onde a lua é cheia e grande e ilumina os lugares. E Dona Maria Josefina, ainda com os seus poucos 10 anos de idade, resolveu ficar ali na varanda da sua casa, né? No caso era o sítio de seu pai, tomando uma fresca, né? Como diziam eles ali, balançando numa rede. E então começou a ouvir um barulho estranho dos animais que estavam no curral. Mas ela não ia ter coragem de ir até o curral sozinha, né? Até porque era perigoso. Crianças não saíam à noite. Então, adentrou para dentro da sua casa e ali ficou quietinha, mesmo escutando os animais fazendo aqueles barulhos, relinchando, né? Os cavalos estavam alvoroçados. Mesmo assim, ela acabou em seu quarto pegando um sono e dormiu. No dia seguinte, acordou e sua mãe pediu para que ela fosse, né, dar milho às galinhas, né, dar água aos animais, e foi também ali no curral para dar água e a ração para os animais. Quando chegou próximo aos cavalos, percebeu que as suas crinas estavam emaranhadas, mas emaranhadas de um jeito diferente, estavam trançadas. Como assim, gente? Trançadas? Tranças na crina do cavalo. Quem fez aquilo? De repente ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada. Mas de repente ela viu um vulto passar correndo. Parecia um moleque que fumava. Ele tinha um cachimbo em mãos, tinha uma perna só, saltava e correu. Era aquele moleque, o Saci? Ela diz que sim, que era o Saci que trançou as crinas dos cavalos. E tinha muita bagunça. O celeiro estava todo bagunçado. Tinha coisas jogadas para um lado, para o outro. As ferramentas, como rastelo, pá, enxada que seu pai guardavam ali, estavam todas derrubadas. Muito estranho. Dizia-se também que às vezes as pessoas colocavam coisas, tipo um objeto, colocava sobre uma mesa e fazendo várias coisas juntos, então de repente resolvia pegar aquele objeto e ele já não estava mais ali. Foi o Saci que escondeu?
E a pessoa procurava ali, naquele lugar, e não encontrava aquele objeto. Então, decidia falar, deixa pra lá, não vou procurar agora não. Passado algumas horas, quando olhava, o objeto tinha aparecido no mesmo lugar que tinha deixado aquela pessoa. Pô, mas ela tinha procurado aquele negócio ali, ele não estava ali. Como que ele apareceu ali de novo? Foi o Saci? Você já ouviu algo parecido como isso? Mais uma coisa, mais um acontecimento. Senhor Fernando morava ali em Garanhuns, interior do Pernambuco. Desculpa, Garanhuns não é interior, mas é no Pernambuco. E as terras ali ficavam um pouco distantes uma das outras. E seu pai era dono de grandes terras, né? Tinha muitos animais também. A casa não era assim uma casa, era uma casa grande e simples. Mas ali morava ele, seu pai, sua mãe e seus irmãos, que eram muitos, né? Ele tinha uns 13 irmãos. Sim, Senhor Fernando tinha 13 irmãos. Como ele já era bem crescidinho, né? O terceiro mais velho, que era menino, seu pai fez um pedido a ele. Pediu que ele fosse nas terras do compadre Nicolau, para entregar uma carta. Nessa carta haviam negociações entre eles, né, coisas que eles deveriam fazer naquela semana juntos. Então, o senhor Fernando se pôs ali à disposição de seu pai. E pegou o cavalo, selou, e ali foi, abriu a porteira, né? Que ali não tinha muros, era porteira e cercas de arame com bambus e ao mesmo tempo aquelas madeiras mais grossas, né? Tipo toras de árvore, que cercavam a propriedade. Então ele montou no cavalo com a carta, né, guardada numa bolsa e se pôs ali a caminho das terras do compadre Nicolau. De repente, ele percebeu que havia uma luz por detrás dele. E nisso, já era mais de 6 horas da noite. E ele continuou cavalgando, falou, deve ser só uma claridade atrás de mim. E continuou cavalgando. Quando ele olhou para trás, era uma bola imensa de fogo. E essa bola começou a perseguir o senhor Fernando. O senhor Fernando começou a acelerar o cavalo, dava umas esporadas ali nele um pouquinho mais intensas, que era para o cavalo acelerar o passo. E seu cavalo galopando ali, o senhor Fernando percebeu que aquela bola de fogo já estava correndo sobre ele. Então o cavalo começou a disparar, porque o cavalo também viu aquilo, ficou desesperado e disparou, até que o senhor Fernando caiu. Caiu ali em meio mato, que não era tão baixo assim, e ali ele fechou seus olhos. E ele abriu os olhos novamente e viu aquela bola de fogo imensa vindo sobre ele. E ele fechou os olhos novamente e começou a fazer várias rezas. Começou a rezar Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai. E ali ficou fazendo aquelas orações, até estava já todo se atrapalhando, misturava Pai Nosso com Ave Maria com creio em Deus Pai. E desesperado ali, ficou ali um tempo fazendo aquelas rezas e intensamente rezando, e aí então ele abriu o olho novamente. Quando ele abriu o olho novamente, aquela bola de fogo já tinha ido embora, e o seu cavalo também já estava a muitos metros de distância dele. Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre essas bolas de fogo, principalmente pessoas indígenas,
Vocês já ouviram falar algo sobre essas bolas? O que será isso? Será algum ser que vem dentro de uma bola? Será que é um fogo mesmo? Ou será uma grande claridade? Seriam OVNIs? O que seria aquilo? Se você conhece ou já ouviu alguma história parecida, conte para nós. Pode deixar nos comentários falando que você já ouviu e tudo, que aí, inbox, né, você pode me enviar essa história e eu conto aqui no canal. Para você que ainda não conhece o canal, ou você já é um seguidor, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para fazer o canal crescer. Isso ajuda no canal, no crescimento do canal, né? Ajuda também a divulgar. Compartilhe. Essas histórias são histórias contadas por pessoas do nosso povo. Agradeço aí por vocês estarem assistindo. Muito obrigada de coração. E é isso, minha gente. Essa é as histórias que eu tenho para contar hoje para vocês. Tá bom? Mas aguarde aí que virão muitas outras. Desculpe aí, né, um pouco, né, que às vezes eu atropelo um pouquinho, né, dou uma gaguejada, mas é assim mesmo, tá bom? É coisa assim, bem natural mesmo. Eu tô aqui fazendo esse vídeo de coração para vocês. Beleza, galera? Um grande beijo e uma boa noite.